se alguém pudesse caminhar lado a lado com Deus e de repente desaparecer sem deixar vestígios, um homem fez exatamente isso. Viveu uma vida tão extraordinária que foi levado embora da terra sem nunca provar a morte. Quem foi, afinal, Enoque, o homem que sumiu com Deus? A chama da lareira dançava como espíritos brincalhões, projetando sombras titubeantes nas paredes de pedra da aldeia. As chamas lançavam reflexos dourados nos rostos atentos dos aldeões reunidos, enquanto a voz de Simeão cortava o murmúrio da tempestade. Ele prosseguiu, descrevendo a vida de Enoque com uma intensidade que parecia transcender o tempo e o espaço. Vejam, jovens, Enoque não era apenas um homem comum, ele era um homem de fé inabalável, enfrentando as provações da vida com a mesma serenidade dos rios que encontram o oceano. Os olhos de Simeão brilhavam como estrelas antigas, e ele continuou: em um tempo em que a violência e a corrupção eram como ervas daninhas crescendo sem controle, Enoque encontrou sua paz na devoção. Ele sabia o que era caminhar em meio à escuridão, mas sua luz interior nunca se apagava. As crianças, fascinadas, imaginavam Enoque atravessando prados e florestas, sempre em conversa com o invisível, um amigo cuja presença era sentida, mas nunca vista. Como Jó, que no capítulo 1, versículo 1, era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Enoque também se desviava das sombras do mundo. Simeão fez uma pausa, permitindo que o trovão preenchesse o espaço entre seus pensamentos. Havia um mistério na presença de Enoque, algo que fazia até mesmo os mais céticos hesitarem. Ele enfrentava as dificuldades com a certeza de que cada desafio era uma escada, elevando-o o mais alto para o divino. Com um brilho nos olhos, Simeão descreveu a última vez que alguém vira Enoque. Era um dia como outro qualquer. A chuva caía suave, como lágrimas dos céus, e Enoque, sempre com o olhar voltado para o além, caminhava calmamente. E então, ele se foi, não deixando rastro ou sinal. Como no Salmo capítulo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele não conheceu a morte, porque estava em companhia divina. A aldeia inteira prendia a respiração, cada um sentindo o peso das palavras de Simeão. O vento lá fora uivava como um lamento, ou talvez uma melodia celebrando algo que eles mal podiam compreender. E enquanto a noite se aprofundava, Simeão inclinou-se, seu rosto oculto pelas sombras, e murmurou: mas há mais nesta história que ainda não foi contado. Enoque caminhava pelos campos verdejantes, onde o vento sussurrava segredos antigos, e cada folha dançava ao compasso dos murmúrios divinos. O céu acima, tingido de um azul profundo, parecia pulsar com uma vida própria, como se cada estrela aguardasse o momento certo para revelar o seu destino a ele. A presença do anjo havia plantado uma semente em seu coração, uma inquietação que crescia e o chamava para além do horizonte visível. Sua alma estava em tumulto, como as águas do Jordão após uma tempestade. O amor por sua família era uma âncora pesada, enquanto a promessa de um chamado maior acenava como uma estrela distante. Ele se recordava das palavras do Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez, pensou ele, este fosse o tempo de deixar ir, de permitir que o vento o levasse aonde era necessário. Ao retornar para casa naquela noite, Enoque encontrou conforto nos rostos familiares de sua esposa e filhos. O riso deles era uma música suave que acalmava suas dúvidas, mas ele sabia que estava diante de um mar de decisões. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Recordou-se de Salmos, capítulo 126, versículo 5, tentando se consolar com a promessa de que a dor presente poderia ser o prelúdio para uma alegria maior no futuro. Enquanto a noite caía, trazendo consigo um manto de estrelas que brilhavam como testemunhas silenciosas do seu dilema, Enoque se ajoelhou na solitude de seu quarto. A sua oração era um sussurro carregado pelo vento até o alto, um pedido de força e clareza. Seus pensamentos se entrelaçavam com a história de Abraão, que também deixou tudo por um chamado, guiado apenas pela fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, murmurou consigo mesmo:
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Nesse emaranhado de emoções e decisões, Enoque sentiu uma paz sutil emergindo dentro de si, como o primeiro raio de sol penetrando a escuridão da noite. Ele não sabia onde o caminho levaria, mas a certeza de que estava no caminho certo começava a florescer como uma rosa no deserto. A manhã seguinte prometia ser o começo de algo extraordinário, um novo capítulo em uma história que ainda não havia sido escrita. E enquanto os primeiros raios de sol tocavam as colinas, Enoque olhou uma última vez para o lar que conhecia, com um coração dividido, mas determinado. Ele sabia que a jornada estava apenas começando e que os passos que daria a partir daquele momento não seriam apenas dele, mas de todos que viriam a seguir. A cada passo, o eco de sua decisão ressoava através do tempo, convidando outros a se perguntarem: qual é o seu chamado? Enoque avançava, a brisa suave das colinas acariciando seu rosto, como se fosse um sussurro de Deus. A terra sob seus pés parecia pulsar com vida, e cada folha que caía das árvores narrava segredos do universo. No entanto, o caminho à frente estava envolto em névoa, representando o mistério da jornada que ele havia escolhido. A dúvida persistia em seu coração, um companheiro silencioso, mas constante, nas noites solitárias sob o manto estrelado. Uma noite, enquanto o vento cantava uma melodia antiga nas copas das árvores, Enoque encontrou abrigo sob uma figueira robusta. Adormeceu rapidamente e, em seu sonho, vislumbrou-se diante de um vasto mar de vidro, onde as ondas eram formadas não por água, mas por luz. Uma voz emergiu das profundezas, suave e poderosa, como trovão distante. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ao despertar, sentiu o peso da dúvida dissipar-se, substituído por uma chama de esperança. Porém, a luta interna não cessava. O alvorecer trouxe consigo um novo desafio, uma nova tentação de retornar à vida familiar, à segurança da aldeia que um dia fora seu mundo inteiro. Em sua mente, as palavras do salmista ecoavam. Salmos capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E enquanto o sol se erguia, tingindo o céu com tons dourados, Enoque sentiu-se fortalecido, como se a própria terra lhe conferisse coragem. Mas à medida que o dia se desenrolava, avistou ao longe uma figura misteriosa parada no topo de uma colina, uma silhueta contra a luz que pulsava como um enigma a ser desvendado. Quem ou o que era aquilo que o esperava na distância? Um aliado ou um teste de sua determinação? Sem hesitar, Enoque firmou seus passos em direção ao desconhecido, o coração batendo em harmonia com a certeza recém-descoberta. Na vastidão do silêncio, o destino aguardava para revelar seu próximo capítulo. O vento soprava suave, como um sussurro ancestral que acalmava a pele e a alma de Enoque. Ele sentia cada brisa como um toque do eterno, uma presença invisível, mas palpável, que o acompanhava em sua jornada solitária. Enquanto a aldeia esquecia o homem que um dia caminhara entre eles, Enoque mergulhava mais fundo em um oceano de silêncio e reflexão. Na vastidão do desconhecido, ele encontrou um espaço onde a realidade tangível dava lugar ao mistério divino. A cada amanhecer, ele se deparava com o desafio de amar e acreditar no invisível. Nos dias em que a solidão pesava como um manto de sombras, Enoque buscava força nas palavras eternas. Isaías capítulo 40, versículo 31 surgia em sua mente como uma promessa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele sentia suas asas invisíveis se expandirem, permitindo-lhe voar para além das amarras do medo. Havia noites em que o céu estrelado parecia falar com ele em uma linguagem que só o coração podia entender. Enoque se deitava sobre a terra fria, o olhar fixo na vastidão celestial, onde constelações dançavam como testemunhas silenciosas de sua transformação. Naquele teatro de luzes, ele enxergava seu próprio dilema refletido.
A luta contínua entre a dor da ausência e a promessa de redenção. Cada estrela era uma centelha de esperança, cada constelação, uma história de superação. Com frequência, ele murmurava para si mesmo as palavras de Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Enoque entendia que a dor era apenas uma sombra passageira e no âmago da escuridão uma luz eterna aguardava para emergir. Os dias se transformavam em semanas, as semanas em meses, e Enoque continuava a caminhar pela senda invisível da fé. Ele sabia que a jornada ainda não estava completa, que havia mais lições a serem aprendidas, mais mistérios a serem desvendados. E enquanto a aldeia permanecia alheia ao seu destino, Enoque sentia que a verdadeira aventura estava apenas começando. Em uma manhã enevoada, enquanto os primeiros raios de sol tentavam romper o véu de nuvens, Enoque percebeu algo diferente. Uma presença nova, uma sensação de que algo ou alguém estava prestes a cruzar seu caminho. A presença divina que envolvia Enoque era como um manto de luz celestial. Cada raio parecia sussurrar os segredos do universo em sua alma. A cada passo que dava em direção àquela luminosidade, sentia-se mais leve, como se as preocupações e os pesos da vida terrena se dissolvessem no brilho resplandecente. Em sua mente ecoava a sabedoria antiga. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. A jornada de Enoque até aquele momento não fora isenta de desafios. A cada dia, enfrentar os próprios demônios internos, aqueles que sussurravam dúvida e medo em seu coração. O vale onde caminhava, antes tão familiar, transformava-se em um cenário de sombras dançantes, testemunhas de noites insones e preces silenciosas. A dualidade entre a dor e a fé era uma batalha antiga, uma dança eterna entre luz e escuridão que Enoque conhecia bem. Salmos capítulo 23, versículo 4, vinha à sua memória como um bálsamo para seu espírito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Enquanto era levado pela luz, o tempo parecia distorcer-se, desfazendo-se como um fio de areia ao vento. Vislumbres de sua vida passavam diante de seus olhos, momentos de júbilo, de dor, de arrependimento e redenção. A consciência de Enoque os acolhia como velhos amigos, lembrando-se de que cada um deles esculpira sua alma, levando-o até este instante sublime. Ele reconhecia que, mesmo nas horas mais sombrias, uma força invisível o sustentara, uma promessa que agora se cumpria. Ao alcançar o limiar entre o terreno e o celestial, sentiu uma presença cálida e acolhedora, um amor incomensurável que irradiava além das limitações do entendimento humano. Em seu íntimo, uma nova verdade se formava, uma revelação que ultrapassava palavras. Era uma certeza inabalável, aquela que apenas a fé poderia sustentar. Lembrou-se de Jó, capítulo 23, versículo 10. Mas ele sabe o caminho por onde ando. Provando-me ele, sairei como ouro. Enquanto se entregava à transcendência, Enoque percebeu que este não era um adeus, mas um recomeço. Algo estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar o curso do destino, não só o dele, mas de todos que ainda caminhavam pela terra. No horizonte a luz intensificava-se, prometendo um novo alvorecer. Mas o que exatamente aguardava do outro lado permanecia um mistério a ser desvendado. A narrativa de Enoque continuou a ecoar pela aldeia como uma melodia sutil, embalada pelo vento que sussurrava entre as árvores. As noites eram iluminadas por um manto de estrelas que pareciam cintilar mais intensamente, como se dançassem ao som de sua lenda. As pessoas reuniam-se em torno das fogueiras, onde as chamas brincavam como sombras de um tempo antigo, refletindo no olhar daqueles que ouviam atentamente. Enoque, aquele que caminhou com Deus e não foi mais visto, transformara-se num símbolo de um chamado mais profundo, um lembrete do valor da fé em meio às tempestades da vida. Entre os habitantes da aldeia havia uma jovem chamada Lia, cujo coração era um campo de batalha entre dúvida e crença.
Ela frequentemente passava longas horas à beira do riacho que atravessava a aldeia, questionando o mistério que envolvia a partida de Enoque. Senhor, tu foste o nosso refúgio, de geração em geração, murmurava, recordando as palavras dos antigos. Salmos capítulo 90, versículo 1, na esperança de que a certeza de Enoque pudesse também habitar dentro dela. À medida que o tempo passava, Lia começou a perceber que a prova de sua fé não estava apenas na aceitação do que não podia ver, mas na entrega ao que não compreendia. Ela lembrou-se do que ouvira em uma de suas divagações. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, como está no segundo livro aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Essas palavras eram como estrelas guia em sua jornada interna, iluminando a escuridão da incerteza. Certa noite, enquanto as árvores sussurravam segredos antigos e a lua banhava a aldeia com sua luz prateada, Lia teve um sonho. Nele, caminhava por um campo dourado, onde Enoque aparecia à distância. Seu sorriso era como o romper do sol após uma longa tempestade. Tem coragem, ele sussurrou, e sua voz parecia ecoar, não apenas no sonho, mas dentro de seu próprio ser, fundindo-se com o que ela acreditava ser uma verdade universal. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. Ao acordar, uma paz inexplicável envolveu Lia. No entanto, mesmo com essa nova serenidade, sabia que sua jornada estava apenas começando. Ela começou a caminhar pelo mesmo campo dos sonhos. Cada passo uma oração, cada respiração um agradecimento. Lia sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria a história da aldeia para sempre. Algo escondido entre as dobras do tempo, onde o céu encontrava a terra. Na continuação da incrível história de Enoque, o homem que caminhou com Deus, encontramos um exemplo de fé inabalável e uma vida dedicada à presença divina. Enoque viveu em um tempo de grande turbulência e corrupção, quando a humanidade se afastava dos caminhos do Senhor. No entanto, ele escolheu seguir um caminho diferente, buscando a justiça e andando lado a lado com o Criador. Enoque, ao longo de seus 365 anos na Terra, demonstrou uma fé que não só o mantinha firme, mas também inspirava aqueles ao seu redor. Sua vida foi uma representação viva do conceito de andar com Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 24. E Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A jornada de Enoque não esteve isenta de desafios. Ele enfrentou a incredulidade dos homens, as tentações do mundo e as adversidades que ameaçavam sua fé. Mas em cada momento de dúvida, ele se voltava para a palavra e a promessa de Deus, encontrando força e esperança. Assim como Jó, cuja fé foi testada até os limites, mas que foi restaurado e abençoado em dobro, como descrito em Jó capítulo 40 e 2 versículos 10 a 17, Enoque manteve seus olhos fixos no Senhor. Através da sua caminhada de fé, Enoque experimentou uma transformação pessoal. Ele se tornou um exemplo vivo de redenção e restauração. Seus contemporâneos, ao observarem sua devoção, começaram a questionar suas próprias vidas e buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Enoque, com seu testemunho, trouxe luz em meio às trevas que cercavam sua geração. O clímax da história de Enoque chegou em um dia que parecia comum, mas que se desenrolou em um evento extraordinário. Enquanto caminhava em comunhão com Deus, ele foi levado de forma misteriosa, desaparecendo deste mundo e encontrando-se eternamente na presença divina. Este ato de Deus foi um símbolo poderoso de fé recompensada, demonstrando que aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor serão recebidos em sua glória. Esta narrativa nos lembra das palavras de Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de que agradara a Deus. A história de Enoque nos inspira a viver uma vida de fé e esperança, confiantes na promessa de que Deus está conosco em cada passo de nossa jornada. Ele nos ensina que mesmo em tempos difíceis, nossa devoção e busca por Deus podem transformar não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Se você chegou até aqui de coração, muito obrigado.
Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que possamos juntos crescer em fé e amor, inspirados por exemplos como o de Enoque. Até a próxima! Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima!